E hoje nós compartilhamos dessa mensagem no nosso dia a dia. É importante, irmãos, nós observarmos a cada dia, a cada momento, a cada culto, a cada palavra, a cada mensagem, que nós não somos nada sem Deus. Deus, sem eu e você, continua sendo Deus Todo-Poderoso, continua sendo tudo. Nós, eu e você, sem Deus, nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Enquanto o crente não entender isso, ele vai continuar sendo um crente raquítico, que não cresce nunca, fica sempre no mesmismo. É isso que você quer? O mesmismo? É isso que você deseja? Os crentes de Esmirna passaram por grande sofrimento, mas eles disseram para eles mesmos: o mesmismo não. A gente encara o sofrimento, a gente encara a angústia, a gente encara a prisão e a gente encara, se for possível, até mesmo a morte. Mas nós não vamos ficar no mesmismo. Nós vamos cantar o hino da vitória junto com o Senhor. E nós vamos aprender muito ainda nessa noite sobre esses crentes de Esmirna. O que eles fizeram para que a palavra de Deus permanecesse viva e chegasse até os nossos dias. Nós ficamos no slide número 6. Pode avançar aí. Vamos ver o que nós selecionamos aí. Irmãos, todas as vezes que nós vamos preparar uma mensagem, ler a palavra, buscar a parte de Deus, não é com um minuto não. Não é aqui em cima do altar não. É com oração em casa, é com leitura da palavra em casa, é buscando a presença de Deus em casa. Então, olha aí, para que Deus coloque a mensagem na minha boca, no meu coração, e que essa mensagem venha atender a tua necessidade, a minha necessidade, a nossa necessidade. É com muito sufoco, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, nós estávamos na introdução, verso 8 e verso 9, diz assim, fala da pobreza, né? Da pobreza. Eu sei as suas obras de tribulação e pobreza. Então eram crentes pobres, não tendo uma visão desromantizada da vida, que é o primeiro tópico que nós estamos falando. Pode clicar, pode avançar. Vamos ver o que diz a pobreza. Nós falamos que a pobreza não é maldição. Isso nós retratamos no culto passado. A pobreza não é maldição. Ser pobre não é ser maldito. Pelo contrário, os pobres são bem-aventurados, porque eles sabem que dependem de Deus. Pode clicar para nós ganharmos tempo. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da sua tribulação. O que significa, irmãos? Não eram totalmente pobres aqueles crentes, mas, como nós retratamos aqui, o governo que dominava aquela região tomava as propriedades dos crentes, dos cristãos, às vezes com difamação, com calúnia, como nós vamos ver, e isso gerava pobreza. Quando você tem alguma coisa que alguém esculpia, isso gera pobreza. Então é o efeito colateral daquilo que acontecia com eles, porque eles eram cristãos, porque eles eram seguidores do homem de Nazaré, de Jesus de Nazaré. Isso gerava pobreza. Isso gerava pobreza devido ao tomar das propriedades que aqueles cristãos tinham. Pode clicar, fica tempo aí. Ela vinha de algumas razões. Vejamos, ela vem, a pobreza vinha de algumas razões. Vejamos quais são essas razões. Primeiro, os crentes eram procedentes de classes pobres e muitos delas eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era a pobreza absoluta. Então, primeiro, analisando aí, os crentes vinham de classes pobres, não vinham de classes abastadas, que tinham grandes riquezas, mas de classes pobres.
E devido a isso, esses crentes passavam por dificuldades. O próprio Jesus, e eles são contemporâneos de Jesus, disse assim: Pai, eu te dou graças, porque os mistérios dos céus tu não revelaste aos grandes, aos sábios e aos ricos, mas aos pobres e aos pequeninos. Jesus percebeu que tinha uma grande quantidade de pessoas que queriam seguir, que queriam buscar sua paz, que queriam aprender. E não é assim até hoje. Pessoas pobres, elas buscam mais o socorro de Deus do que os ricos. Eu não estou dizendo que ninguém é salvo porque é pobre, nem condenado porque é rico. É salvo quem aceita Cristo como seu Salvador. Então nós estamos relatando aqui que uma das razões da pobreza dos crentes de Esmirna é que eles vinham de classes pobres e alguns até mesmo de classes de escravos. Vejamos então. Segundo, os crentes eram saqueados, os seus bens eram saqueados, eram tomados pelos perseguidores. Alguém leia para mim aí, por favor, Hebreus, pode ler juvenil, Hebreus, capítulo 10, versículo 34. Vejamos aí o que diz. Os crentes eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também bem aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A Bíblia dele está dizendo aqui espólio, mas a outra Bíblia está dizendo outra palavra aí. Está dizendo outra palavra? Está dizendo na sua Bíblia aí. Alguma Bíblia está dizendo tomar. A palavra lá significa tomar. Alguém estava tomando os bens. Tinha pessoas que perseguiam crentes, interessados naquilo que ele tinha, e tomava os bens que eles tinham. Dá para ser crente assim, irmãos? E não tinha para onde correr, não tinha para quem apelar. Vai apelar para quem? Deus vai descer do céu para dar o socorro. Era uma igreja que estava passando pelo moinho, pelo rolo compressor chamado Império Romano, e não dava para fugir. Às vezes, meus filhos, nós entramos numa situação desta maneira, e aí não tem para onde apelar. Não tem para onde correr. A justiça não resolve, a oração não resolve. Você só tem que ficar na presença de Deus e esperar. Esperar Deus trabalhar. Não dá para forçar a barra, não. E não me venha com essa história de posso, Deus não posso, Deus não parece coisa nenhuma. Tem que esperar. E esperar com paciência. A igreja de Esmirna sofreu, mas foi uma igreja que foi vitoriosa. Então nós vimos aí que os seus bens saqueados. Terceiro, esses crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos e por sua fidelidade a Cristo perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos inescrupulosos. Então veja, meus amados, esses crentes, eles renunciaram os métodos fáceis de ganhar dinheiro. Tem método fácil de ganhar dinheiro? Tem método fácil de ganhar dinheiro por aí. Tem muito malandro por aí. Eu não estou falando de uma mata, não. Ganhando dinheiro fácil. Corrupção, falcatrua, estelionato. Pessoas que fazem esse tipo de coisa. Na igreja não pode ter isso. Às vezes pode aparecer alguns malandros dentro da igreja também com essa característica. Mas aqui não tem e nem vai ficar, porque aqui quem manda é o Senhor Jesus. E nós
seja com facilidade. Renunciar aquilo que é fácil, adquirir bem fácil. Pode avançar. Ainda falando, não tendo uma visão desromantizada da vida. Terceiro, difamação. Difamação, ainda no verso 9, diz assim: dos que se dizem judeu e não são, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Eles estavam difamando os crentes de Esmirna. Eles se diziam judeu, tinha uma sinagoga com certeza naquela região, naquela cidade, e esses judeus acusavam os crentes de Esmirna da não prática do judaísmo, como se a igreja fosse estruturada na prática do judaísmo. Então veja lá, os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. Os judeus estavam espalhando mentiras. Nesse período aí, os judeus não faziam parte da sinagoga de Esmirna. Não foi assim que aconteceu com Estevão? Foi desta maneira que aconteceu com Estevão. Eles compraram testemunhas falsas, diz lá o livro de Atos dos Apóstolos, para dizer que Estevão estava blasfemando contra a lei, contra Moisés, contra a palavra. E o resultado de tudo isso foi o apedrejamento de Estevão. Se apedrejar Estevão, imagine os crentes de Esmirna. Então os judeus que faziam parte da sinagoga, eles espalharam falsos rumores que aqueles crentes estavam fazendo coisas erradas, estavam pregando talvez contra a lei de Moisés, contra a não circuncisão, contra os costumes do judaísmo. E isso é uma difamação para a época, irmãos. Isso pode acontecer. Pessoas podem falar coisas que a gente não faz. Eu vi isso só para ver a pessoa cair, só para ver a pessoa complicada, só para ver a pessoa enrolada, só para ver a pessoa embaralhada nessa vida. Porque tem pessoas que não querem bem dos outros e fica colocando fama naquela pessoa, difamando aquela pessoa, falando coisas que aquela pessoa nunca fez nem faz. Mas quem se conhece e conhece Deus e serve, não cai nesses engodos, não cai nesses laços. Ele continua firme, ele vai em frente, ele sabe, como disse o apóstolo Paulo: eu sei que tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Os crentes de Esmirna não observaram isso, por isso que veio a revelação do Senhor, como nós estamos falando e vamos falar ainda: seja fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Assim como Jesus, através do seu anjo, falou à igreja de Esmirna, essa mensagem continua ecoando ao longo dos séculos, ao longo das eras, ao longo dos tempos. Seja fiel, e se for preciso ficar a morte, caro, mas saiba de uma coisa: que quem ficar a morte, Deus dará a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus. As mentes estavam sendo envenenadas. As mentes dos moradores daquela região, por causa da difamação que foi espalhada pelo povo judeu daquela época, daquela região, as mentes foram envenenadas. Isso ocorre, irmãos, dentro de uma congregação. Uma palavra mal colocada, uma palavra mal falada, mal interpretada. Pessoas que às vezes se infiltram na igreja, mas não tem nada de crente. Pessoas que querem ir até uma prática de religiosidade, mas de cristianismo não tem nada. De cristão
Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, coisas que eles não faziam, talvez heresias, talvez falsos ensinamentos. Essas acusações levavam esses crentes à prisão e à morte, e a perder os seus bens. Então essas acusações levavam aqueles crentes à prisão, à morte, a perder os seus bens, mas eram acusações falsas. Se nós estivermos na presença de Deus, irmãos, pode dizer o que quiser dizer, pode dizer o que quiser dizer, pode falar o que quiser falar. Se você estiver na presença de Deus, você vai passar por cima das dificuldades, você vai superar as dificuldades. Prisão, prisão. O verso 9 diz assim ainda: eu sei as tuas obras e tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. O verso 10 diz: nada temo das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Vejam, aqueles crentes, eles não foram isentos da prisão. Às vezes a gente prega o evangelho falso, o evangelho mentiroso. Pregadores pregam o evangelho da facilidade, da bênção, só poder, só glória. Você é filho de rei, é sua riqueza. Mas veja o que a palavra está dizendo aqui: o diabo lançará alguns de vós na prisão. Às vezes, não, é o evangelho do sofrimento. Às vezes, meu amado, é o evangelho do choro. Às vezes é o evangelho da dificuldade, da agulha, da lamentação. Mas é o evangelho da vitória espiritual, do poder de Deus, do não nos animar, de saber que Jesus está conosco e não nos deixará. Louvado seja Deus. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala do túmulo. Quem fosse para a prisão de lá não saía, de lá ia direto para o cemitério. Eles eram presos, e lá naquela prisão eles não eram bem tratados, não. O sofrimento era grande, a dificuldade era tremenda. Às vezes ficava sem pão, sem água. Olha, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de uma igreja fiel. Eu não estou falando de uma igreja moderna dos nossos dias. Eu estou falando de uma igreja que orava, uma igreja que tinha o poder de Deus, de uma igreja que Jesus manifestava poder, de uma igreja temente ao Senhor. E veja o sofrimento que essa igreja passou, veja a dificuldade que essa igreja passou. É para nós encararmos o evangelho, mas com o peito batendo, com a cabeça erguida e dizer: Senhor, eu não estou fazendo nada, eu não sou nada, eu não tenho feito nada para a tua obra, porque os crentes de Esmirna é um exemplo para nós. Fica aí. Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros, eram abandonados lá na prisão. Às vezes era colocado numa mina de extrair algum tipo de minério, e lá, chicote, como diz na nossa linguagem popular, estragava. Não tinha como fugir, não dava para fugir. Os seus feitores estavam vigiando o tempo todo. Às vezes não tinha água para beber e pão para comer, e lá naquela prisão morria, era sepultado. Veja o que aconteceu com a igreja temente a Deus, com a igreja temente ao Senhor. Às vezes nós pensamos que é só ficar aqui, dar glória a Deus, aleluia, e daqui para o céu. Vai pensando que é assim, a vida do crente às vezes é vida de sofrimento, meu filho. Nós nem sabemos o que é que está reservado para essa igreja, para a igreja da atualidade por aí. O que é que vem por aí? O que é que vem por aí? Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestilência ou de lepra. Lá dentro daquela cadeia, daquele lugar de loucura, se não morresse de fome, morria de peste ou de lepra. E lá, às vezes, ele até tocava fogo, porque ninguém queria pôr a mão. Jogava uma espécie de petróleo, de
de combustível e passava fogo naquela pessoa que era para purificar o lugar. Irmãos, eu não estou falando de malfeitor e bandido, eu estou falando da igreja de Cristo, da igreja ensina. Veja a situação que essa igreja passou. É um exemplo para a gente, é um exemplo para nós despertarmos o som. Se a igreja do século XXI soubesse o que é cristianismo, o que é evangelho, a coisa não estaria do jeito que está. Nós teríamos uma igreja fiel, e hoje a grande verdade é: nós temos uma igreja fiel, mas é fiel ao capitalismo e não fiel aos princípios divinos. Vejamos. 2. Sabendo que a avaliação do sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Ela sabe. É o verso 9, aqui estamos vendo o versículo 9. Eu sei as tuas obras em doação e pobreza, mas aí vem uma avaliação. Mas tu és rico. Eu sei isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu estou, Jesus disse através do seu anjo, para João, quando nós vimos a igreja. Mas tu és rico. Significa, a avaliação de Deus não é a mesma avaliação do mundo. Vejamos. A igreja cristina era uma igreja pobre financeiramente, pobre porque os crentes vinham das classes mais baixas, pobre porque muitos dos membros eram escravos, pobres porque seus bens eram tomados ou saqueados, pobres porque os crentes eram perseguidos e até jogados nas prisões. Sabendo que a avaliação do sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Embora a igreja fosse pobre financeiramente, era rica nos recursos espirituais. Era uma igreja pobre no sentido financeiro. Devido a esses fatores que nós abordamos e pontuamos aqui, vários fatores levavam os crentes daquela igreja à pobreza.
Vejamos, nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras. É isso que vai contar para a tua salvação e para o teu galardão. A riqueza material hoje, para Deus não vai contar. Não vai contar. Deus não está observando isso, irmãos. Os homens olham isso. Às vezes a gente entra nesse pormenor, nesse questionamento humano, mas para Deus isso não vai contar. Quem pensar que para Deus vai estar totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Estava certo. Podemos desfrutar das
das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação 10 vezes. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nada menos do que vocês vão padecer. Era a ordenança para a igreja de Esmina. Vocês vão padecer. Não tenha a palavra na teoria aí, mas não tenha medo. Não tenha medo. Você sabe o general que você serve? Olha, os crentes não tem que ter medo, não. Não tem que ter medo. A recomendação, nada tem, mas vai padecer. Não disse que não vai padecer. Está dizendo que vai padecer. Não temas o que há de padecer. Foi a palavra. Porque às vezes ele prega a facilidade. Deus vai me livrar. Deus não me livrou. Olha aí a coisa contrária. Deus não me livrou, mas não temas do que vocês vão padecer. Vejamos então. Estamos prontos para fazer qualquer sacrifício para honrar Jesus. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte se fosse preciso. Olha, tudo isso estava acontecendo com eles. Todas essas coisas ruins estavam acontecendo. E veio uma palavra da parte de Deus que disse: ó, se você, mesmo sofrendo desse jeito, tiver que encarar a morte, não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com vocês. Glória a Deus. Para um crente, irmãos, que crê verdadeiramente no eterno, essa pessoa não morre, ela passa da morte para a vida. Deus não vê a morte de um crente, Ele vê a vida eterna desse crente fiel. Glória a Deus. Por isso que vem a palavra: não temas, pequena igreja de Vila Santo Antônio, não tenha medo do que vai acontecer nesse mundo, não tenha medo do que vai acontecer com você, não tenha medo. Jesus está conosco, e se tiver que encarar a morte, a gente encara, mas sabendo que o Senhor nos dará a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não é ser fiel até o último dia da vida. Não é ser fiel até o último dia da vida. Vamos ver então. É ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. Não é ser fiel até o último dia da nossa vida, mas é ser fiel até o ponto de chegar a morrer por causa dessa fidelidade. Será que nós temos condição de fazer isso, meu filho? Será que nós temos condição de encarar isso? Será que nós temos condição de dizer: Senhor, se for preciso, eu encaro, eu não te deixarei, não sairei da tua presença, porque eu te amo, Senhor, porque eu amo a tua obra. Será que você tem condição? Que eu tenho condição? Que nós temos condição de dizer isso? A igreja de Esmina, ela foi encorajada a dizer isso. Ela estava desanimando. Por isso que vem essa palavra dizendo: olha, não tem mais o que vai acontecer. Eu estou avisando que vai acontecer antes que aconteça. Estou avisando para vocês: não temas, eu estou com vocês. Não temas, se passar lá no fogo, se tiver quente, por fogo, tribulação lá, queimando tudo, Deus está lá contigo. A palavra de Deus garante para aquele que serve a Ele. Assim como ele estava lá com Israel, tem uma palavra lá no profeta Isaías. A palavra vai para Israel. E nós vamos todos ser a palavra. Às vezes a gente pede essa palavra e está dizendo: ó, Deus vai estar com você. Não, a palavra lá é para os israelitas. Mas da mesma maneira que ele estava lá com os israelitas, eu posso aplicar para aquele que teme ao Senhor. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós somos a igreja de Cristo. É preferível morrer a negar a Cristo. Será que a gente teria essa coragem? Veio aqui a minha mente o velho Policarpo. Policarpo foi um crente dessa época que nós estamos retratando. Ele servia a Deus com fidelidade, com honestidade, com dignidade. E ele foi preso, ele tentou se esconder, mas não conseguiu, porque como homem a gente corre, a gente foge. E ele foi preso.
E o governador da região disse: olha, Policarpo, eu não quero sacrificar você. Mas, para que isso não venha ocorrer, você vai ter que tomar uma decisão. E a decisão é: você vai ter que renunciar à fé que você professa. Esse Jesus defunto que vocês falam que ressuscitou, mas ninguém tem certeza disso. Os romanos diziam isso. Você vai ter que renunciar, vai ter que abandoná-lo. Caso contrário, você vai ser sacrificado, você vai ser morto. Renuncie a Cristo e poupe a tua vida. A resposta do velho Policarpo foi: tenho 80 anos. Nesses 80 anos, Deus sempre me foi fiel. Jesus sempre me foi fiel. Como poderia eu, agora com 80 anos, negar o meu Salvador? Ele sempre me foi fiel. Eu não posso negá-lo. Mesmo que me custe a vida, eu não vou negar ao Senhor. Não nego, encara a morte de frente. Levaram Policarpo para a fogueira. Queimaram aquele homem. Passaram a vida a espada e tocaram fogo, porque era um cristão. Mas ele não renunciou, ele não parou, ele não negou, ele não desistiu. É um exemplo que fica para a gente, porque o povo nos disse aqui: é preferir morrer do que negar Jesus. Policarpo não negou, ele foi o exemplo da história da igreja. Ele não renunciou, ele não voltou. Às vezes a gente volta por bobagem. Se me olhar feio, eu estou voltando. Se não me cumprimentar, eu já estou saindo. Se não me der oportunidade, eu saio fora dessa igreja. Para com isso, meu santo. O que você tem passado não é nada em vista do que a igreja me ensina, o que os crentes passaram, o que aquela igreja passou, o que aquele povo sofreu. Encare a vida de frente, vai em frente, não desista, não desanima. Deus está contigo, você vai cantar o hino da vitória. Nós vamos ser arrebatados, nós somos a igreja do arrebatamento. Fica firme na fé. Louvado seja Deus. 2. A igreja disciplina, assim é candidata, não é candidata à morte, mas é candidata à vida. Veja, ela não é candidata à morte, está sofrendo, prefere morrer do que negar Jesus Cristo, mas ela não é candidata à morte, ela é candidata à vida. Seja fiel até a morte, diz o Senhor, e eu te darei a coroa da vida. Será que Jesus disse isso só para a igreja divina? Não, ele disse isso para mim, para você, para nós que estamos aqui nessa noite. Seja fiel! Seja fiel! Seja fiel! Se for preciso casar no calabouço, encare, e Cristo te dará a coroa da vida. Estamos prontos para fazer qualquer coisa. Pode avançar, meu filho, mas ainda dentro desse verso 10. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes daquela igreja eram fiéis a Jesus. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, era uma cidade que pagava tributo, que tinha privilégios, que tinha prestígios para com Roma. Mas aquela igreja era uma igreja que pagava tributo a Deus, era uma igreja fiel a Deus, era uma igreja temente a Deus. Isso é para aprender, irmãos. É para aprender com essa igreja e dizer: eu vou seguir esse exemplo. Aconteça o que acontecer na minha vida, Jesus, eu não deixo. Eu não deixo. Aqui vem a essa palavra do Ricardo, lá no Salmo 51, quando ele estava pecado, pediu perdão, ele disse: Senhor, se for preciso tirar a coroa, tira a coroa. Se for preciso tirar a esposa, tira a esposa. Se for preciso tirar os filhos, tirar a riqueza, tira a riqueza. Os filhos, tira os filhos, não tem problema não. O rei, pode tirar o rei, mas eu vou te pedir uma coisa: não retire o teu Espírito Santo. Não retire o teu Espírito Santo da minha
Fidelidade na vida, e aí cada um analise a vida no contexto geral. Fidelidade no testemunho. Eu não tenho tempo mais de explorar isso aqui. Fidelidade na família, honrar a família. Fidelidade nos negócios e fidelidade na fé. Tem muita gente que até na fé, eles não têm até na fé, no passado. E está cheio por aí. Vamos concluir esse slide aqui. Não venda ao seu Senhor por dinheiro, como vendeu Judas. Será que tem gente vendendo Jesus por dinheiro? Ainda hoje. Tem pessoas vendendo Jesus por dinheiro, como vendeu Judas. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, que foi a ruína e a desgraça dele. Tem pessoas que ainda fazem isso. Não venda. Olha, estou falando para uma igreja humilde, simples, mas eu não sei o que amanhã o que vai acontecer com as pessoas. O que vai acontecer com pessoas que estão aqui com Deus vai trabalhar. E talvez essas pessoas galguem uma outra posição. E quando galgar essa outra posição, começa a vender Deus, começa a vender Jesus, fazer negócio. E não é por aí. Vamos concluir. Não troque o seu Senhor por um cara de Elias, como fez Isaú. Ele trocou o direito de primogenitura. Aquilo era uma bênção espiritual. Além de ser uma bênção física, era uma bênção espiritual. Ele disse: para que ele serve de primogenitura? Hoje para ele não serve para nada. Só que naquela época era sinal da bênção de Deus. Ele trocou. Não troque, irmão, Jesus por nada. Jesus é melhor. Jesus é melhor do que qualquer coisa que você pensar ou imaginar. Deixa Jesus na tua vida. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como vendeu a cana. Não venda, irmãos, a sua consciência. Não faça isso. Fica na presença de Deus, independente da tua posição social. O que vai acontecer na tua vida, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a minha, a tua e a nossa vida. Assim como Ele foi com a igreja de Esmirna, Ele também será com a nossa congregação. Amém, meus amados? Amém. Por essa noite é a palavra que Deus colocou no meu coração. Embora nós não concluímos ainda essa palavra, essa mensagem. Tem mais, pastor? Tem mais. E nós vamos transmitir, se assim Deus